Vamos, enfim, ao Reels falando sobre os 4 temperamentos. E antes de começar a falar sobre os 4 temperamentos, que está muito em alta, né, agora, gostaria de pontuar algumas questões sobre os 4 temperamentos. E o primeiro é que essa é uma teoria, gente, que já existe há muito tempo atrás. Só há 400 anos antes de Cristo, né? Então, a gente acha que é uma novidade por estar sendo muito difundido, muito falado agora, graças a Deus. Mas não, já tem aí uma base histórica muito antiga, né? E uma outra questão que eu gostaria de falar dos temperamentos é que ele tem uma base simbólica muito sólida, diferente aí de outras teorias sobre personalidade que a gente também tem ouvido falar bastante aí nesses últimos anos. Então essa base simbólica dele dá uma substância muito grande para ele. E uma característica fácil assim de falar dessa base simbólica é, por exemplo, serem 4 temperamentos e não 5, 6, 3, 2, 1. Por quê? O número 4 tem um significado simbólico de ser a totalidade humana, né? O número 3, a totalidade divina, e o número 4, a totalidade humana, do que é humano. E aí a gente pode ver essa questão do 4 se repetindo, por exemplo, nas 4 estações, nos 4 elementos da natureza, nos 4 pontos cardeais. Inclusive dá pra gente fazer correlação aí dos 4 temperamentos com as estações do ano, né? Com os elementos da natureza. E eu vou falar um pouquinho aqui dos 4 temperamentos e vou fazer essa associação em relação aos 4 elementos da natureza. Mas antes, eu gostaria também de deixar muito claro aqui que temperamento não nos define, né? O temperamento, as características do temperamento, eles são a base mineral onde a gente desenvolve a nossa personalidade. Então, eu costumo sempre fazer a analogia de que o temperamento é a terra, né? E a personalidade é a sementinha que a gente planta nessa terra. O que fica claro de se dizer que as características dos temperamentos vai ficando cada vez mais sutis de serem percebidas. Por quê? Porque conforme a gente vai amadurecendo, a gente consegue controlar, dominar essas características e utilizar a nosso favor, enaltecendo aquelas características que são boas, né, e controlando aquelas que não são tão positivas assim. Isso é um outro ponto importante da gente falar. Não existe temperamento bom nem temperamento ruim, né? Como tudo, né, tem os dois lados. Tem as suas características boas e tem as suas características ruins, que o amadurecimento, graças a Deus, nos ajuda a trabalhar tudo isso. Então, por isso que às vezes fica tão difícil identificar o temperamento de uma pessoa, porque se aquela pessoa for madura, bastante madura, essas características vão ficando sutis. E o que é esse temperamento, né? Enfim, é a base que eu falei que é essa base mineral, né? É a forma como a gente recebe as coisas do mundo, as impressões do mundo e devolve essas impressões para o mundo, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui dos 4 temperamentos. E antes de falar dos 4 temperamentos, das características de cada um dos temperamentos, uma outra pergunta que eu sempre recebo é se a gente tem apenas um temperamento. Não, a gente tem um temperamento, que eu costumo dizer que é o temperamento principal, e aí a gente tem aportes de mais 1 ou 2 temperamentos, né? Então a gente tem as características do nosso temperamento principal e algumas outras características de mais 1 ou 2 temperamentos. Vamos ao temperamento sanguíneo. E o temperamento sanguíneo a gente associa ele ao ar, né? E o ar é aquele que envolve, né? Então o temperamento sanguíneo tem essa característica de envolver. Então é aquela pessoa comunicativa, que é a pessoa das relações humanas. Ele gosta de conversar, ele gosta de se comunicar. Ele tem essa questão de ser vaidoso, de chegar chegando, de ser visto. O temperamento sanguíneo também tem essa questão assim de se sentir próximo muito rapidamente, né? Então o que pode deixar ele assim um pouco inconveniente também por essa extravagância, essa intimidade que ele sente ter, né, da pessoa. E também é um temperamento que gosta de aventura, que é curioso, que gosta de novidade, que tem essa aceleração. E essa aceleração também pode deixar ele com dificuldade de concentração, dificuldade em terminar aquelas atividades, de terminar aquilo que começa, né? Então essas são algumas das características do temperamento sanguíneo. Temperamento colérico, a gente associa ele ao fogo. E assim como o fogo, né, que é aquele devastador, incontrolável, indomável, assim é o temperamento colérico, né? E quando a gente for associar as características do elemento da natureza ao temperamento, vale sempre lembrar que os elementos da natureza também têm diversas formas de se apresentar, né? Então não tem só essa característica. O fogo pode ser assim intenso, devastador, incontrolável, mas também pode ser aquela brasa morna ali, né, já do finzinho do fogo. Voltando ao temperamento colérico. Então ele tem essa característica de
de força, de intensidade. Então é aquela pessoa que termina tudo que começa, que é bastante decidida, que é objetiva, que gosta de ir direto ao ponto, o que às vezes pode dar a impressão de ser um pouco dura, grossa, né, por ser muito objetiva na comunicação. E é um temperamento que age pela paixão. E essa passionalidade toda pode torná-lo explosivo, né? Aquela pessoa assim que sentiu já manda, então tem essas características. Temperamento melancólico. O temperamento melancólico é aquele que a gente associa à terra. Então pensa na terra sólida, rígida. E essa é uma das características do temperamento melancólico, essa rigidez. Então tudo que é apresentado para ele marca ele, assim como marca a terra, assim como a gente marca a terra com uma pisada, com um passo, né? Então isso faz com que ele seja uma pessoa sensível, que a gente precisa tomar cuidado ao falar determinados assuntos ou apresentar determinadas situações para ele. É uma pessoa que busca sempre pelo perfeccionismo, é detalhista, né, profundo, pensativo. Então isso torna ele, de certa forma, indeciso, hesitante e traz também uma ansiedade. A pessoa de temperamento melancólico também é uma pessoa mais fechada, mais retraída, mais reclusa, que passa uma impressão também de certo distanciamento das outras pessoas. Temperamento fleumático. Esse é um temperamento que eu gosto bastante, porque ele tem características que às vezes parecem meio dúbia, né? Mas o elemento que a gente associa ao fleumático é a água. Então, a água, ela é altamente adaptável. Assim é a pessoa de temperamento fleumático também. Pensa que a água, ela pode estar em estado líquido, ela pode estar em estado sólido e ela pode estar em estado gasoso. Então, todas as características da água desses três estados aparecem no temperamento fleumático. Mas, de uma forma geral, vamos lá, ao temperamento fleumático. É uma pessoa que tem uma característica de ser conservadora.